Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, em mais um dia especial com o pastor Antônio aqui, para nós estudarmos um pouquinho mais alguns temas que são escolhidos a dedo pelo pastor e que nós vamos trazer aqui e juntos vamos entender à luz da palavra de Deus como funciona, o que é, por que nós precisamos conhecer. São temas relevantes, temas que vão certamente te aproximar do nosso Deus e aclarar dúvidas importantes, certo, pastor? Verdade. Mas antes de começar, o principal, vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus, porque estudaremos a palavra dele, né? Exato. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante de Ti, para Te pedir, Senhor, que Tu derrame sobre nós a Tua palavra, o Teu Espírito e o entendimento acerca disso. Amém. Dá-nos conhecer mais sobre Ti, sobre as Tuas verdades. Esteja também com cada pessoa que está nos assistindo nesse momento e que eles possam também, Senhor, obter de Ti a clareza sobre as verdades tão importantes que Tu tens para cada um de nós. Amém. Abençoa-nos hoje sempre, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, hoje nós temos um tema, para mim, complicado. Ao mesmo tempo interessante. Né? Ao mesmo tempo interessante e que faz-se necessário diante de um mundo que prega muitas inverdades acerca disso. E é um tema que eu costumo chamar de definitivo. Ou quase definitivo. Definitivo enquanto aqui neste mundo. E o tema é a morte. É um tema que causa dor. Eu ouvi uma vez um pastor dizer que a gente sofre por causa da morte porque nós não fomos feitos para morrer. Verdade. É verdade? É verdade. Ok. Mas, pastor, eu queria já, de cara, abrir aqui com uma pergunta para ti. Por favor. O que acontece conosco quando a gente morre? Querido ancião, a morte é um tema muito interessante, pese embora doloroso, porque mais do que um tema é um fato doloroso, né? Todas as famílias da Terra têm essa infelicidade, essa tristeza de ter que encarar a morte, essa realidade. E muito mais do que saber sobre a morte, a gente precisa ir no básico, entender o que é a vida. O processo inverso. Né? O inverso da adição é a subtração e o inverso da morte é a vida. Então, basicamente, o que é a vida? Segundo o manual que o Criador da vida nos deu, né? Que é a Bíblia, nós cremos ser a Bíblia. Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, no verso 7. Vamos ler só um versículo aqui, olha só. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas e deu o fôlego de vida, né? Com esse sopro. E o homem então tornou-se alma vivente. Em outras versões vem escrito ser vivente. Então, como é que começou a vida? Deus fez vamos dizer assim, um boneco de barro grande. Um artesão. Um artesão, isso. Só que até então só era barro. E aí o próprio Deus tirou algo dele, o fôlego. O espírito, o fôlego. Aí soprou. E aquele barro se tornou uma alma. Uau! Então vida tem uma fórmula matemática aí, né? Vida é pó da terra mais o sopro de Deus, o fôlego. Então, quando eu inspiro e respiro, esse sopro não é meu. Esse sopro é de Deus. Então, vida é o pó da terra mais o fôlego de Deus. E morte é o processo inverso. Então, é o pó da terra menos o fôlego de Deus. Tão simples e ao mesmo tempo profundo. Tão complexo. É tão complexo. Então, a vida é isso. Então, e a alma vivente, é a junção dos dois. Alma. Você falou muito bem aí, ancião, que o mundo hoje prega muitas inverdades, né? A alma é uma pomba que fica... como é? É uma galinha, sei lá, penada, eu não sei lá o quê, é uma assombração. Fica Alma, vagando. segundo a Bíblia,
Alma é a junção do pó da terra e o fôlego. Você é uma alma, eu sou uma alma, né? O Jean que está gravando aí por detrás das câmeras é uma alma. Então, quando disse alma, é a junção dos dois. A própria Bíblia diz que Ezequiel 18, verso 4, Deus diz assim: todas as almas são minhas. Ou seja, a alma é uma pessoa. A alma é uma pessoa. E a pessoa deixa de ser pessoa, né? A alma deixa de existir quando o processo matemático inverte. Ao invés de ser pó mais fôlego, vai ser pó menos fôlego. Ao invés de Deus soprar, Deus inspira. Ao invés de respirar, é assim mesmo, né? Ao invés de assoprar, Deus puxa. E o pó volta para o pó e o fôlego volta para Deus. Simples assim. Simples assim. E ao mesmo tempo tão complexo às vezes para se explicar ou para se entender. Verdade. É complexo. Porque a morte não é apenas uma explicação teórica, é um fato doloroso, né? Tu disseste mesmo aqui que nós não fomos feitos para morrer. Deus plantou no nosso DNA o quê? A sua vida. A sua vida. E interessante, pastor, como tu falou antes, que desde o início Deus já está doando vida. Isso. Deus já está colocando o que Ele tem de melhor na gente. Deus está ali transferindo para nós, nos atendendo com aquilo que ele tem de melhor, que é a sua vida. Que é a sua vida. Né? E pastor, uma pergunta que me veio à mente agora. A morte sempre existiu? Não. Tudo era perfeito, tudo era amor, que é um princípio ativo que só gera o bem. Até quando surgiu o mal lá no céu, que afetou até a terra e foi introduzido por Satanás através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao desobedecerem. Então, a desobediência a Deus deu consequência ao pecado e o pecado deu consequência à morte. Então, por isso é que todo mundo hoje morre, né? É universal, a morte é universal. Países tão modernizados, economicamente, politicamente, enfim, todas as mentes. Você encontra também pessoas que morrem. Exato. Eu, quando cheguei aqui no Brasil, fiquei impressionado com a beleza de algumas cidades e tal. Mas, ao mesmo tempo, não demorava muito tempo que eu via um cemitério. Puxa, isso me lembrava que o quê? Que em países como o Brasil, bem melhor do que o meu, também tem pecado. Também tem a consequência do pecado, que é a morte. Então a morte veio em consequência da desobediência a Deus. Por isso é que Jesus teve que morrer para pagar o preço da morte eterna e hoje nós temos chance de viver eternamente. Mas enquanto Jesus não vem para nos resgatar de uma vez por todas desse mundo, a gente ainda estará enfrentando essa morte. E tem algumas inverdades, né? Gostei dessa expressão, inverdade. Ultimamente se usa muito. Tem muitas inverdades sobre a morte. Eu queria que falasses aqui conosco, nos ajudasses a pensar, ancião. Quando a pessoa morre, tem algumas curiosidades. Beleza. Como é que fica o seu estado de consciência? Vai para onde, na verdade? Alguns dizem que vai para o limbo, né? Alguns dizem que vai para o seio de Abraão. Não sei como é que é essas coisas aí. Alguns dizem que vai para o purgatório, alguns dizem que vai para um outro país, outros dizem que vira átomo, outros dizem que vira bactéria, enfim. Mas o que acontece quando a pessoa apaga? Então, pastor, esse é um tema bastante discutido, né? A gente, tudo depende. Hoje no mundo tudo depende do ponto de vista, mas do ponto de vista bíblico, que é pelo qual nós nos pautamos. Eu gosto de quando a gente toca nesse assunto, olhar para a Bíblia lá no que tem no livro de João, no capítulo 11, o verso 11 também, porque lá nós temos a clara ideia do que isso significa. Então, nesse texto, o contexto ali
A Bíblia fala ali da história da morte de Lázaro. E no verso 11, Jesus diz o seguinte: nosso amigo Lázaro adormeceu, ele dorme. E aí eu me pego pensando às vezes o que isso significa. Significa exatamente o que a palavra diz. O que pode fazer alguém que está dormindo, pastor? Pode fazer nada. Não sabe nada, o tempo está passando, ela não vai passar. Ela não sente nada. Ela simplesmente dorme. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de atuação. Está apagado. É isso que acontece. Não fica vagando, não vai para o limbo, não fica pagando pelas faltas cometidas em vida, não fica pagando pelos pecados de ninguém. Nada mais pode ser feito. E por que isso, pastor? Porque era importante que todos tivessem a clara ideia de que tudo aquilo que nós podemos construir enquanto vivos aqui é o que também vai nos levar a uma possível vida eterna. Então, é na vida que nós temos a oportunidade de vivermos de acordo com aquilo que Deus nos coloca, de sermos obedientes a Deus, e de aí sim podemos viver segundo a vontade dele. Depois que morre, dorme. Quem dorme não faz nada. Então, não há mais chance. Depois que morre, não há chance nem de seu ente querido fazer algumas orações por você, que está morto. Nada. Não tem mais chance. Nada. Não tem mais o que fazer. Olha só, ancião, enquanto tu explicavas aqui, eu pensei num detalhe muito interessante. É a mesma mentira que Satanás fez, ou falou lá no Jardim do Éden para Eva, né? Certamente não morrerás, né? Sim. E hoje a mesma coisa, né? Não, é que a morte não é bem o fim de tudo. Você ainda vai ter chance e tal. Parece que Satanás está insistindo com a mesma mentira para que a gente pense que essa morte não é o fim. Não é o fim assim das nossas oportunidades para aceitar Jesus e a vida eterna. Claro, no fundo, a morte, essa morte aqui que a gente está explicando, está estudando aqui, não é o fim de tudo, mas é o fim de todas as chances que a gente tem para aceitar, né? Porque ali quando a gente bate as botas, né? Aí acabou, né? Boa expressão, bate as botas, já não tem mais o que fazer. Já não tem o que termina fazer. Ali. E é importante o que tu acabaste de dizer. A vida termina ali. E tudo que o homem tem feito ao longo de todo esse tempo de existência nada mais é do que tentar postergar a morte, porque o homem não pode vencê-la. Se tem uma certeza enquanto nós vivemos aqui, e meu avô dizia isso, tudo que a gente sabe neste mundo, enquanto Jesus não volta, é que nós vamos morrer um dia. É verdade, né? E isso, como tu bem disseste no início, isso equaliza, porque todos passarão pelo mesmo. Verdade. Se tem algo que é igualitário, é a morte. Nos coloca em pé da igualdade, né? Exato. Eu lembro que em 2015, estive fazendo uma faculdade aí, e o professor de estatística uma professora até, entrou em sala de aula, e ela já começou assim: olha, existe um cálculo estatístico, matemático que nunca falha. De 100% de vocês aqui, todos morrem. Todos morrem. Então, 100% de pessoas que estão vivas, 100% morrem. Nunca falha. É isso que tudo seja aí. A morte é a única certeza que a gente tem enquanto em vida. Por quê? Porque na morte a gente não tem mais nenhuma certeza, nem incerteza, né? Nada mais sabe. Nada mais. Mas sabe, pastor, pensando nisso, e aí tu já falou, eu já meio que falei também, porque nós cremos nisso, existe uma esperança. Amém. Porque se uma certeza que nós temos enquanto estamos aqui neste mundo é que um dia nós vamos morrer, temos também a possibilidade de, enquanto vivemos aqui, nos prepararmos para um segundo momento. Então, a morte, ela é definitiva? Sim, mas depende. Depende do quê, pastor? Ela define, mas não é o fim de tudo.
Exato. define como vai ser o fim de tudo, né? Exato. Olha só. E porque nós temos a esperança na segunda vinda de Cristo. Ok. E é onde a morte vai ser vencida. Amém. E é por essa esperança que a gente trabalha, vive, ou vale a pena, eu diria, vale a pena a gente pensar nisso e estudar um pouquinho mais sobre isso. Verdade. E não é bom falar de um tema tão triste quanto esse, né? E tão real na vida de todo mundo, independentemente da pessoa, do seu status socioeconômico, da sua educação, cultura, todo mundo morre. É interessante, por isso que a gente fica inventando um monte de teorias sobre a morte. Né? Em todas as culturas, só variam as teorias, mas todas as teorias é uma tentativa de querer entender e ir além desse fenômeno que é a morte. E Jesus Cristo trouxe a solução, vencendo a morte, né? Jesus entrou nessa morte e enxertou vida eterna. Eu fico assim imaginando quão misterioso e poderoso é isso. O próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo, enfrentou essa morte para nos dar garantia de vida eterna. E nele nós podemos confiar, aceitá-lo enquanto a gente está aqui respirando, né? Porque depois, sem chance. Sem chance. E Satanás vai querer, não, depois, porque ele sabe que depois não tem mais chance. Então, meu querido, minha querida, o dia é hoje de aceitar Jesus como nosso Salvador, porque ele é a única fonte da vida. Eu gosto muito como termina o livro Grande Conflito, de uma grande escritora, Ellen White. Sempre que eu penso em morte, guerra, esses temas difíceis de se viver e entender aqui na Terra, eu gosto muito de lembrar no final do livro Grande Conflito. E ela termina dizendo assim: o grande conflito que causa todas essas mazelas, principalmente a morte, o grande conflito terminou. Vai chegar um dia que a gente vai poder dizer assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores, a morte não mais existe. O universo inteiro está purificado. Desde o menor átomo até o maior de todos os seres, animados e inanimados. Todos os seres proclamam em sua serena beleza que Deus é amor. Eu fico imaginando o que é viver sem ter que receber a notícia de alguém que morreu. É muito bom. É uma imaginação tão boa e perfeita que às vezes nem cabe na nossa mente. Né? O que é viver despreocupado de ter que morrer? É perfeito, é tão perfeito que a nossa mente nem consegue imaginar. Né? Que a gente, enquanto prossegue nessa vida, que vivamos com a esperança de que tudo vai terminar bem. Amém. E ainda que a gente morra hoje, né? A gente tem a certeza de que vai descansar no Senhor. Segundo 1 Tessalonicenses 4,16 diz que aqueles que descansam, que morrem, descansam em Cristo hoje, um dia vão fazer o quê quando Cristo, ao ressoar da trombeta? Ressuscitarão. Então, terminando aqui, depois a gente vai orar. Uma palavrinha para o nosso irmão, nossa irmã que nos acompanha aí, que perdeu um ente querido, familiar, amigo, enfim. Como pode continuar sua jornada de vida com essa dor, enfrentando essa dor, esse vazio? Uma palavrinha aí, assim. Pois bem, pastor. Como nós dissemos, algumas certezas enquanto nós vivemos nesse mundo nós temos. Jesus nos disse que nós passaríamos por dificuldades, sofrimento, aflição, perderíamos pessoas queridas ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo. Mas eu te convido cada um de vocês a que nós não venhamos a perder a esperança em Cristo. Amém. Não desviemos os nossos olhos do sacrifício que Ele fez por cada um de nós, que é o que pode nos dar a vida eterna. Amém. Eu já perdi algumas pessoas muito queridas. Com certeza tu já perdeu também. A quem nos assiste pode ter passado por isso. Não é bom, é triste, fere, mas me conforta saber que as pessoas que eu perdi, elas aceitaram a mensagem verdadeira, viveram por isso, e eu tenho fé e a esperança
de que um dia nós vamos nos encontrar no céu, Amém. quando Jesus vier, Amém. pela segunda vez. Amém. Então eu te convido a viver da mesma forma, a buscar a Deus em todos os momentos, a estreitar e criar cada vez mais os laços de comunhão com o Salvador. Amém. Isso é o que pode fazer a diferença entre terminar aqui ou viver uma vida que está por vir. Amém. E viveremos eternamente, Amém. sem mais dor, sem mais choro, sem mais morte. É só alegria. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Bom Deus e Pai, te louvamos pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Apesar da morte, que é um intruso na história humana, através da desobediência da humanidade, nossa desobediência, que começou lá desde Adão e Eva, nós recebemos a boa notícia, o Evangelho eterno em Jesus Cristo, que ao aceitá-lo nós podemos voltar a ter vida eterna em Cristo Jesus. E Ele prometeu voltar para nos tirar desse mundo e acabar de uma vez por todas com o pecado, em nós e no universo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos, permanecermos firmes em Ti. Peço uma bênção especial da presença consoladora do Teu Santo Bom Espírito a esse amigo, a essa amiga que está enfrentando esse vazio, a dor da perda de alguém querido. Por favor, Senhor, console seu filho, sua filha, na esperança da breve volta de Jesus e na vida eterna nele. A todos nós pedimos sua graça, sua proteção, muito bom ânimo em meio às aflições. Oramos em nome de Jesus, o nosso Rei vindouro. Amém, Senhor. Amém.